Dedé, boa tarde. Boa tarde. Obviamente, amanhã é um jogo importante contra o Vasco, mas é inevitável a ansiedade gerada ao torcedor pelo sorteio da Libertadores, o confronto diante do Flamengo. Gostaria de saber como que vocês assistiram, se na hora já comentaram sobre o adversário entre vocês e principalmente como controlar e pensar nessa ansiedade, uma vez que faltam 2 meses para essa partida. Vimos sim, né? Importante para a gente saber com quem a gente vai enfrentar. Um adversário muito difícil. É um dos candidatos ao título também. E assim, time que quer brigar por título não escolhe adversário. Eu acho que esse é um ditado bem falado. E eu ainda não sou um cara tão ansioso para as coisas. Então, eu prefiro pensar agora no próximo jogo. É bom a gente saber quem vai ser o adversário da Libertadores, mas, como você falou, daqui a 2 meses, temos muita coisa para trabalhar, porque temos 3 jogos importantes agora do Brasileiro e vamos focar nisso. E falando sobre o Vasco, uma equipe que vocês já tiveram a oportunidade de enfrentar 2 vezes esse ano, está sem treinador, vivendo um momento turbulento no Campeonato Brasileiro, inclusive o próprio Cruzeiro eliminou o Vasco da Libertadores. Como que você enxerga esse reencontro, principalmente com essa situação tão difícil que o Vasco vem passando dentro e fora de campo? A gente sabe que lá as coisas não estão andando, mas a gente também conhece como é o futebol. Se vacilarmos, a gente pode dar a corda para eles avançarem aí no campeonato. Temos que estar muito ligado, concentrado. A gente tem que pensar no nosso time, não pensar no que está passando lá, porque sabemos que eles, independente da dificuldade lá, eles vão vir mordidos, vão vir querendo a vitória, porque eu acho que para eles agora só a vitória interessa, então vai ser um bom jogo. O nosso time está com esse foco, todos os jogadores estão pensando nisso e vai ser importante, ainda mais agora que chegamos numa colocação excelente na tabela. Temos que continuar ali, então o nosso foco aqui é jogar para vencer o Vasco. Dedé, não tem como passar batido os números da defesa cruzeirense, apenas 3 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. A que se deve um retrospecto tão bom do sistema defensivo no Brasileirão, principalmente? Se deve ao comprometimento de todo o elenco, não é sistema só defensivo. Acho que todo mundo está se entregando para ajudar, desde os outros campeonatos. Acho que a Libertadores foi um exemplo, né? Contra o Racing, uma última bola, o Sobis tirando ali uma bola. Acho que foi bem colocada, a bola estava bem certa para o cara cabecear, o cara estava bem posicionado, o Sobis foi lá e salvou no último momento, o Thiago Neves entrando na área para defender. Então no geral que está ajudando o setor defensivo. Eu acho que o comprometimento do elenco que está fazendo a gente ter esses bons números e manter esses bons jogos. Dedé, em cima desse grande momento que o Cruzeiro vive, agora na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 3 jogos ainda até a parada para a Copa, o Vasco, a Chape e o Paraná, os 2 últimos fora de casa. O que é fundamental para o Cruzeiro buscar uma pontuação grande, terminar essa parte até a Copa do Mundo entre os primeiros do Brasileirão? Eu acho que é o próprio comprometimento, é saber que serão jogos de dificuldade, que vão precisar de muita entrega, independente do cansaço de ter um jogo em cima do outro, né? Está sendo muito exaustivo esses jogos, mas estamos fazendo um bom trabalho de recuperação. Nossos jogos estão sendo muito bem feitos, com bastante entrega. Eu acho que é isso. Eu estou falando de comprometimento, mas de fato o nosso time se entrega bastante em campo, mas a gente tem que continuar concentrado nisso, porque independente da tabela dos outros adversários, da tabela propriamente do Paraná, por exemplo, que ontem ganhou do Fluminense, nosso time tem que jogar esses 2 jogos bem concentrado. Muito difícil jogar contra o Chapecoense. Já tivemos essa experiência ano passado na Copa do Brasil, onde que eles deram muito trabalho, né? Foi muito difícil para a gente. Mas só que eu acho que a gente tem um time preparado. Já enfrentamos grandes times agora nesse mês de maio
E sabemos que vamos saber jogar esse jogo. Ô, Dedé, você que esteve 2013, 2014 na campanha do título do Cruzeiro, sabe que essa parada, como foi para a Copa das Confederações, o quanto é importante terminar nessa posição que o Cruzeiro está e a manutenção disso para o restante da temporada, né? Com certeza, esse é um dos nossos focos. A gente, desde o começo do ano, martelou nesse quesito. Conseguimos chegamos lá em cima, mas com a pontuação bem apertada dos outros adversários também candidatos ao título. Então, sabemos da nossa responsabilidade. Temos 2 jogos que serão muito difíceis, mas sabemos que temos condições de sair vitoriosos. Então, por isso que será esses 2 jogos muito importantes, esses 3 jogos, né? Muito importantes e bem decisivos. Dedé, o Cruzeiro vem de uma boa sequência de vitórias e principalmente se impondo em cima dos adversários, mas um detalhe que às vezes passa desapercebido. O Cruzeiro vem aí sem o Henrique, sem o Rafinha, sem o Fred, sem o David, jogadores que poderiam ser titulares, que são titulares aí. Como é que tem sido isso para o elenco? A força do elenco do Cruzeiro está sendo provada através dessa sequência aí de vitórias? Desde o começo do ano a gente também falou sobre o nosso elenco, que está com um elenco muito forte, que não tem jogador titular. Ninguém tem que se considerar jogadores titulares, porque tá aí, eu acho que alguns dos motivos para que tenham essa visão. Fred era titular. O último jogo, que o Rafinha ficou sem Robinho, Manuel também, os caras ficaram fora, né? Mudou muito o nosso time. Então temos um elenco muito grande. Arrascaeta, né? Se for apontar aí, foram 8 jogadores que eram titulares. Então, nosso elenco, todos os jogadores estão concentrados nisso. A gente sempre frisa que todos são importantes. Um está jogando pelo outro. Então, continuar com essa mentalidade, com esse respeito, a humildade, todos os jogadores. Eu acho que o nosso time tem tudo para disputar por mais de uma competição. Dedé, esse é o último jogo, né? Antes da parada, em casa. Como é que vocês pretendem se despedir da torcida que tem apoiado tanto desde o começo, né? Bateu o recorde de público aí no Campeonato Mineiro e está bem agora no Brasileiro? A nossa torcida está fazendo a diferença não só em casa, né, cara? Eu acho que todos os jogos fora, o torcedor fez um barulho que a gente sentiu dentro de campo. O torcedor do Cruzeirense está fazendo muito bem a parte deles. Está dando um resultado para a gente está tentando fazer o nosso trabalho em campo e, graças a Deus, estamos conseguindo buscar esses pontos. Então, isso mostra que eles são fundamentais para o nosso segmento no Campeonato Brasileiro e as outras competições. Espero que o Mineirão esteja lotado. Não sei se dá tempo, mas também não sei se está fazendo, mas eu acho que seria uma boa hora de fazer uma promoção para o torcedor, para lotar mesmo, para a gente entupir aquele estádio ali na despedida até a parada da Copa, porque vai ser fundamental, um jogo muito importante para a gente. Então, o torcedor que eu vi agora, que tiver na dúvida de ir para o jogo, que confirme a presença lá, que vamos nos entregar em campo para que saia do estádio feliz. Dedé, só confirmando o que você falou, sim, está tendo sim promoção de ingresso para todas as categorias do sócio, o preço está bem acessível e já tem mais de 20 mil torcedores garantidos para esse jogo de amanhã contra o Vasco. Mas, virando a chave, e só falando da Libertadores mesmo, porque o sorteio foi ontem, sempre quando acaba caindo um time mineiro, como um time carioca, um time paulista, acaba que tem aquele puxa-saquismo, vamos dizer assim, né, para o pessoal de lá. O Cruzeiro não tem nada com isso e você acabou de falar aqui a questão da humildade. A pegada é essa mesmo, Dedé, humildade, foco no trabalho. Mesmo sabendo que ainda tem muito tempo para acontecer esse jogo com o Flamengo, o Cruzeiro vai como um bom mineirinho comendo pelas beiradas? Eu acho que estamos fazendo isso já desde o começo do ano, indo devagarinho. Tivemos uma experiência aqui no Mineiro, né, onde que muitos falaram que o Atlético já seria o campeão. O Cruzeiro, em todas as competições que eu participei e fui campeão, sempre andou assim, né?
na humildade, trabalhando e fazendo seu papel em campo. Acho que temos que manter isso, deixar quem fala por fora desabafar, né? E depois, no final, a gente vê o que vai acontecer. Estamos focados para todas as competições, todos os jogos. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Tanto que tem muita gente falando, colocando o Flamengo já classificado. Mas vai ser um bom jogo, vai ser um jogo bom. E eu tenho certeza que temos condições de sair, de classificar, passar para as quartas de finais. Dedé, boa tarde. O Fábio recentemente, só uma última pergunta, por favor. O Fábio recentemente fez uma conta no Twitter, alguns jogadores do Cruzeiro também têm essa conta no Twitter. Queria só saber como que você utiliza essa conta no Twitter, como que você interage com os torcedores, se você procura ficar online ali muito tempo, tem muita gente que usa ali para xingar o jogador, para provocar. Como que você utiliza seu Twitter? O que você acha de o jogador ter esse tipo de conta para ter essa proximidade com os torcedores? Cara, eu não coloco isso como prioridade na minha carreira, não. O Twitter eu tenho ali, mas pelo fato de um assessor falar o que é bom. Entro de vez em quando para postar alguma coisa, quando tem oportunidade, mas não sou muito de mexer, não. Eu mexo mais no meu Instagram ali, mas vendo mais as fofocas, que eu sou fofoqueiro. Só isso, mas não sou muito de ficar vendo coisa de futebol, nem de torcedor. Não sou nem de assistir muito jogo de televisão. Eu sou o cara... Eu sou meio, que eu falo aqui no clube, meio mongolóide nessas coisas.